Olá, internauta, telespectador da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 19 de dezembro. E a gente inicia mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. E a Folha de hoje escolheu como manchete um resultado da pesquisa do Instituto Datafolha, dizendo que 62% dos entrevistados são contra a anistia aos presos do dia 8 de janeiro de 2023, data em que uma multidão invadiu a Praça dos Três Poderes em Brasília e depredou e causou prejuízo às sedes dos três poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. E diz assim o texto da manchete: pesquisa Datafolha aponta que 62% dos brasileiros rejeitam uma anistia a quem participou do ataque golpista do dia 8 de janeiro de 2023. Outros 33% se dizem a favor da anistia e 5% não sabem e 1% é indiferente. Os números são semelhantes aos de março deste ano, quando 63% eram contra e 31% favoráveis. O apoio à anistia é maior entre os homens, 37%, ante 29% entre as mulheres. E os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, 45%, que já defendeu a medida. Até agora, 300 pessoas foram condenadas pelos ataques. A maioria dos que votam em Lula, 72%, rejeita a proposta de anistia para esse pessoal. O Datafolha mostra ainda que metade dos brasileiros, 52%, acha que Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022. Outros 39% dizem não acreditar nessa hipótese. A pesquisa, feita nos dias 12 e 13 deste mês, portanto, quinta e sexta-feira da semana passada, tem margem de erro de 2 pontos a mais ou a menos. Ainda sobre essa pesquisa, a Folha destaca, dizendo que 69% afirmam que a democracia é a melhor forma de governo para o Brasil, segundo o levantamento do Datafolha. Em 2022, eram 79% que afirmavam isso, portanto, 10 pontos a mais em 2022 e agora, em 2024, 69%. Ditadura é aceitável para 8% dos entrevistados. Ao lado da manchete da Folha de São Paulo, está aqui a chamada para o assunto do dia, na maioria das capas dos principais jornais do Brasil, que é essa situação, esse momento econômico do Brasil, causado também por essas votações que estão acontecendo no Congresso Nacional. E diz assim a chamada de capa da Folha: Câmara Federal limita a regra de emenda parlamentar e desidrata o ajuste fiscal proposto pelo presidente Lula. Ao votar o primeiro projeto do pacote de corte de gastos, os deputados aprovaram proposta que bloqueia apenas parte das emendas parlamentares
para cumprir o arcabouço fiscal. A Câmara também deu aval para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2025. Outra matéria sobre o assunto é dizendo que o dólar dispara e vai a R$ 6,26 em dia de corte de juros pelo FID. O FID é o Banco Central dos Estados Unidos. Ainda na Câmara Federal, os deputados aprovaram ontem o fim do DPVAT, 7 meses após recriá-lo. A Câmara deu aval ontem para acabar com o novo DPVAT, que indeniza vítimas de trânsito 7 meses após o Congresso recriá-lo. A revogação integra o pacote fiscal. Tanto o governo como a oposição cantaram vitória pela medida e agora o assunto vai ser analisado pelo Senado. A foto de destaque da capa da Folha de São Paulo é para a área de esportes. Ontem, o Real Madrid, o time do Real Madrid, bateu o Pachuca do México e conquistou o seu nono campeonato mundial, que hoje é chamado de Intercontinental. Vinícius Júnior, jogador, aqui é a legenda da foto, faz selfie com os colegas de equipe após a vitória sobre o time mexicano, que é o Pachuca, por 3-0, na final da Copa Intercontinental, que foi ontem em Doha, no Catar. O jogo ontem começou às 14 horas, horário do Brasil, e foi transmitido pela Rede Globo de televisão. No caderno Ilustrada, a Folha de São Paulo chama na capa para a matéria dizendo que o Spotify muda a música em 10 anos no Brasil. O streaming freia a pirataria e abre espaço para mais artistas, mas concentra a renda nas superestrelas. Na página de ciência, a chamada de capa é dizendo que o retorno dos 2 astronautas presos, entre aspas, na estação espacial é adiado. Tem também uma entrevista com o empresário Rubens Ometo. É uma entrevista aqui de página inteira. E ele, o empresário, que é o dono da Cosan, ele fala dizendo que o problema no Brasil é político e diz que a deputada federal Gleisi Hoffmann, que é a presidente nacional do PT, dificulta as coisas. Diz o texto da chamada para essa entrevista com Rubens Ometo. A questão fiscal eleva juros e inviabiliza investimentos, diz Rubens Ometo, da Cosan, que defende cortar gastos. Uma frase dele: Haddad e seu pessoal pensam direito. O problema é político, com o time da Gleisi Hoffmann, afirma o empresário nessa entrevista exclusiva para a Folha de São Paulo. No caderno de turismo, a Folha traz uma matéria sobre a ilhas de Abrolhos, que é o paraíso de baleias. É um arquipélago na Bahia, mostra biodiversidade marinha em mergulhos e pernoites em alto mar. Proibição de celular nas escolas do país é aprovado no Senado Federal e vai para a sanção ou veto do presidente Lula.
São Paulo quer priorizar câmeras nos policiais militares, mas só em grandes ações. A gestão do governador Tarcísio de Freitas pediu ao Supremo Tribunal Federal que a Polícia Militar priorize o uso de câmeras corporais em grandes operações. O governo respondia à decisão que tornou o equipamento obrigatório em todas as ações dos policiais militares. Aqui debaixo da capa, embaixo da capa da Folha, e também tá no Estadão e no Globo, é um informe publicitário pago pela Abrazel, a associação brasileira que congrega esse pessoal do entretenimento, bares, restaurantes, e pergunta: até tu, Tarcísio? E diz: triplicar imposto de bares e restaurantes é uma decisão desastrosa. E na página 9 tem uma página inteira com uma carta aberta da Abrazel questionando essa vontade, essa pretensão do governador Tarcísio de Freitas de triplicar os impostos de bares e restaurantes em São Paulo. Agora vamos para a capa do Estadão. O Estado de São Paulo, a manchete, é o assunto do dia hoje na mídia brasileira. É o Congresso veta corte de emenda parlamentar e eleva o valor, o dinheiro do fundo partidário. E esse fundo partidário, esse dinheiro, é para bancar os partidos políticos, tanto nacional, como nos estados e como nos municípios, os diretórios. É esse dinheiro que paga o funcionamento dos partidos em ano que não é de eleição, porque é outro fundo. O de eleição é fundo de campanha eleitoral, é outra coisa, é para gastar na campanha. Esse fundo partidário é para manutenção, funcionamento dos partidos políticos. E nesse apagar das luzes, eles estão aprovando isso, os deputados e senadores. E ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai realizar sessão até sábado pela manhã para limpar a pauta de votação do Congresso Nacional. A sessão de hoje do Congresso foi adiada, hoje vai ter só votação no Senado e na Câmara, e posteriormente ele convoca o Congresso, que são os senadores e deputados, para votar, por último, o orçamento para 2025. Mas diz assim o texto da manchete do Estadão de hoje: em meio à turbulência no mercado financeiro, com o quadro fiscal do país, o Congresso Nacional aprovou ontem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que servirá de base para o orçamento de 2025, na contramão de um corte de gastos para ajustar as contas públicas. Ao votar a LDO, os congressistas rejeitaram a possibilidade de cortes de emendas parlamentares, autorizaram gastos de estatais fora do arcabouço fiscal, afrouxaram o cumprimento da meta fiscal para 2025 e rejeitaram proposta para reduzir o reajuste do fundo partidário. Os deputados esvaziaram também o pacote fiscal do governo
e blindaram as emendas parlamentares ao Orçamento da União impositivas contra bloqueios de verbas por parte do Executivo. Ainda na área de economia e negócios, é política, mas o Estadão está trazendo estas matérias no caderno de economia e negócios. Tem a matéria Mercado tenso. Em dia de estresse, o dólar vai a R$ 6,26 e o Banco Central voltará a intervir hoje no mercado. O Banco Central anunciou que venderá mais 3 bilhões de dólares. O Fed, que é o Banco Central americano, reduziu juros nos Estados Unidos em 0,25 ponto e vai diminuir o ritmo de cortes, o que também influiu na cotação da moeda americana, o dólar aqui no Brasil. A foto de destaque é para ilustrar a manchete de hoje do Estadão. Olha aqui os deputados e senadores aqui na mesa diretora dos trabalhos ontem. O senador Eduardo Girão, Rogério Marinho do Rio Grande do Norte, Randolfo Rodrigues, líder do governo, e outros. E diz assim a legenda dessa foto: deputados e senadores cercam a mesa diretora da sessão conjunta do Congresso que aprovou a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. Ministério Público Federal. A Procuradoria-Geral da República pretende fatiar denúncia sobre trama para o golpe de Estado planejado no final de 2022. A divisão de acusações por núcleos pode acelerar o julgamento dessa tentativa de golpe de Estado. E nas páginas internas nós vamos ver que são 6 núcleos que a PGR pretende fatiar a denúncia a ser feita ao Supremo Tribunal Federal. O Senado Federal aprova: celular será vetado em escolas públicas e privadas de todo o país em 2025. Lei aprovada no Senado, agora vai à sanção do presidente Lula. Desligados, os aparelhos poderão ser levados, mas na mochila do aluno. Ainda é chamada de capa do Estadão, na área de futebol, dizendo que o time do Real Madrid leva seu 9º título mundial. O time do MBP, o MBPA, é o jogador, venceu o Pachuca do México por 3-0, um dia após a conquista do The Best, que é o melhor do mundo, para Vini Júnior, para o jogador brasileiro lá de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Vini Júnior, que também fez gol no jogo de ontem. Veículos automotores. A Câmara Federal revoga lei que previa volta da cobrança do seguro obrigatório, que é o DPVAT. O novo DPVAT, que seria pago a partir de 2025, havia sido aprovado no Congresso em maio passado e tornado lei depois da sanção do presidente Lula. E ontem essa lei foi anulada. Na área internacional, na guerra entre Rússia e Ucrânia, a Rússia prende o suspeito de matar o chefe da defesa nuclear da Rússia. Em São Paulo, no balanço, o governador Tarcísio de Freitas disse que a polícia de São Paulo é excelente. Foi o adjetivo que ele usou para classificar a polícia
de São Paulo. E é destaque no Estadão porque, no momento, várias denúncias, tanto na Polícia Militar de São Paulo como na Polícia Civil, denúncias de violência e de corrupção e de envolvimento com o crime organizado, através do PCC, Primeiro Comando da capital. E ainda falando de violência, o Ministério Público denunciou 20 torcedores da torcida organizada Mancha Alviverde do Palmeiras por emboscada a um ônibus do Cruzeiro, e nesta emboscada um torcedor do Cruzeirense foi morto. E agora o Ministério Público fez a denúncia ao Poder Judiciário. Vamos para Rio de Janeiro. Capa do jornal O Globo. No alto da capa é uma pesquisa, é uma matéria, tá? É uma pesquisa científica de brasileiro para definir o copo ideal para se tomar cerveja. Aí ele pergunta, se o copo seria o caldeireta, seria a tulipa, que é esse da foto, ou seria o garotinho? Qual copo ideal para tomar cerveja? A manchete do jornal é o assunto do dia: crise cambial. Dólar dispara a R$ 6,26 com receio fiscal e os juros nos Estados Unidos. Diz assim o texto da manchete do O Globo. Ao fim do dia em que o dólar bateu sua máxima histórica, cotado a R$ 6,29, a Câmara Federal adiou para hoje a votação do pacote de corte de gastos, pelo qual o governo previa economizar 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos e amenizar a desconfiança do mercado. As medidas afetam a forma de reajuste do salário mínimo, as regras de benefícios como o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e o abono salarial, e limitam os chamados supersalários. Alterações de última hora feitas pelos deputados, porém, desidrataram as propostas do governo sobre o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e sobre os supersalários, aqueles supersalários do Poder Judiciário, que chegam a supersalário por conta dos penduricalhos. E essas isenções impactará no tamanho do ajuste fiscal. Além da incerteza sobre o empenho fiscal do governo, pesou na disparada do dólar ontem a decisão do Banco Central norte-americano de reduzir o ritmo da queda dos juros nos Estados Unidos, nos EUA. O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, admitiu haver um clima de incerteza no mercado, mas previu que o dólar irá se acomodar em breve. O Jornal Globo traz uma pesquisa, desta vez não do Datafolha, mas do IPEC, dizendo que o governo Lula tem imagem negativa entre 8 de 9 áreas essenciais do governo, aponta uma pesquisa do IPEC. A pesquisa mostra que a educação é a exceção, com a avaliação positiva majoritária. Combate à inflação e a segurança pública tem os piores índices entre
os pesquisados. O Jornal Globo escolheu como foto de destaque na sua capa uma visita ontem na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Olha quem apareceu para tomar um sol na praia de Copacabana, aliás, a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Um turista antártico em Ipanema. Um lobo marinho, que provavelmente veio do continente polar, virou a atração na praia de Ipanema, que teve sua área isolada pelo pessoal que cuida do meio ambiente. Biólogos creem que ele voltará ao mar por conta própria. E ontem, nos telejornais da noite, diziam que ele deve ter esse animal desgarrado, né, do seu bando, cansado, veio para a praia passar um período para depois continuar a sua viagem, porque eles se reproduzem principalmente nas praias da Argentina. Proibição do uso de celular nas escolas passa no Senado e já deve valer para 2025. Projeto que proíbe o uso de celular por alunos da educação básica vai agora à sanção do presidente Lula. Estudantes poderão levar o aparelho na mochila e utilizar em casos excepcionais. Na área de saúde e gastronomia ao mesmo tempo, o Jornal Globo traz uma matéria dizendo que a genética explica a repulsa, principalmente de crianças, para alguns alimentos, para alguns sabores. Diz assim: não quero. Culpa pela rejeição à mesa é atribuída ao DNA. Pode não ser mera pirraça da criança. Estudos mostram que a aversão a certos tipos de alimentos está diretamente relacionada ao DNA. De acordo com a composição genética, há quem seja muito mais sensível por exemplo, ao amargor de determinados vegetais. Então, a matéria diz que pode não ser pirraça das crianças, por exemplo, comer legumes, verduras. Outra chamada de capa do jornal O Globo: apesar de restrição na venda, oferta de armas de gel se espalha na Saara. Armas de paintball com bala de gel como munição são comercializadas como brinquedo livremente no comércio popular do centro do Rio de Janeiro, a despeito da proibição da venda para menor de idade. Empresário delator detalhou como ele lavou dinheiro do PCC, da organização criminosa que domina São Paulo, que é o primeiro comando da capital, como ele lavou esse dinheiro no mercado imobiliário. Executado em aeroporto de Guarulhos, o empresário Vinícius esmiuçou ao Ministério Público Paulista, quando ele prestou depoimento ao Ministério Público, ele esmiuçou como o dinheiro da facção criminosa se transformava em imóveis, terrenos, apartamentos, casas, mansões, em imóveis legalizados. Na área de esportes, a chamada é para a vitória
do Real Madrid na Copa Intercontinental. O jogador Vini Júnior brilha mais uma vez e o time Real Madrid fatura o título da Copa Mundial. O atacante foi destaque na vitória por 3-0 sobre o Pachuca do México, que valeu ao time espanhol, o Real Madrid, seu 9º título no torneio, agora em novo formato. No segundo caderno do Globo, que é o caderno de cultura e entretenimento, o jornal traz 3 matérias, 3 assuntos de destaque na capa. O primeiro é sobre o lançamento no fim do ano do filme 100 Anos de Solidão, dizendo a Patrícia Corgucci que o filme faz jus ao clássico, ao livro de Gabriel Garcia Marques, que é o autor, e é a melhor série, segundo ela, de 2024. Cora Ronay escreve livros de temas diversos para dar de presente no Natal. É a sugestão que ela faz nesse texto. E o Júlio Maria escreve o fascínio da lista dos melhores da música na temporada. Ainda na área de esportes, o Globo trata aqui sobre o técnico do ano. Campeão nacional e continental pelo Botafogo, o português Arthur Jorge encabeça o ranking dos treinadores deste ano do O Globo. O pódio é todo ocupado por treinadores estrangeiros que estão trabalhando no futebol brasileiro. No caderno de guia de etiqueta, o Globo, por conta desse final de ano, o Globo traz uma matéria orientando o seu leitor como se comportar na festa da firma de fim de ano. Especialistas ressaltam que, apesar da descontração, a festa de fim de ano da empresa é um ambiente corporativo. Portanto, é aconselhável ser pontual, evitar falar de trabalho na festa, optar pela discrição nas roupas, manter equilíbrio e beber com moderação. Até porque os donos da empresa vão estar lá, né? Com certeza. Agora vamos para Brasília. Correio Brasiliense hoje traz praticamente a capa inteira, olha aqui, a capa inteira sobre a vitória do governo do Distrito Federal, porque o governo do Distrito Federal conseguiu retirar do projeto do corte de gastos a redução do dinheiro que estava previsto para o Fundo Constitucional do DF. Diz assim a manchete e o texto da chamada na capa do Correio Brasiliense. Mobilização e pressão travam os cortes nas verbas do FCDF. Numa vitória das forças políticas do Distrito Federal, a ameaça de redução nos repasses da União, do Tesouro Nacional, à capital da República, por meio do Fundo Constitucional, foram rechaçadas ontem no Congresso Nacional. Após ampla negociação, o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, é o mesmo estado do presidente Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. O relator do projeto de lei, enviado pelo governo federal para reduzir gastos públicos, retirou do texto
o item, né, a proposta de mudança nos cálculos do reajuste do FCDF, que é o Fundo Constitucional do Distrito Federal. A alteração, pedida pelo Ministério da Fazenda, poderia causar perdas de 800 milhões de reais por ano a áreas mantidas pelo fundo, que é as áreas de segurança da Praça dos Três Poderes, ali do plano piloto, a área de saúde e a área de educação. A sessão que avalia a matéria foi suspensa no final da noite de ontem, quarta-feira, e será retomada hoje. Abre aspas para citar uma frase do governador Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal. É o melhor para a capital da República e para todo o Brasil, comemorou o governador Ibanez Rocha. O que disse a vice-governadora? Foi uma vitória coletiva. Agradeço ao MDB, em nome do líder Isnaldo, né, que é o Isnaldo Bulhões, e a todos os líderes que acordaram em nosso favor, reforçou a vice-governadora Celina Leão. Em dia de muita tensão, principalmente pelos efeitos da disparada do dólar, os deputados discutiram em pauta marcada por temas polêmicos. E sobre o mesmo assunto, ontem o Correio Brasiliense também reforçou essa luta para que o dinheiro do Fundo Constitucional do Distrito Federal não fosse reduzido. A importância de Brasília para a democracia é o título da matéria secundária que o jornal Correio Brasiliense destaca. Diz assim: no dia decisivo da história do Distrito Federal, o Correio Brasiliense reuniu autoridades, parlamentares, juristas, empresários e especialistas para debater a importância do Fundo Constitucional para a capital da República. Brasília é a guardiã da democracia, que faz a segurança de todos os poderes e das embaixadas, disse a vice-governadora Celina Leão em seu discurso nesse evento do Correio Brasiliense, que debate entre os eixos do DF. Os demais convidados acompanharam a preocupação da vice-governadora com as constantes ameaças de redução dos recursos repassados pela União Federal. Abre aspas para dizer uma frase do presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Atacar o FCDF é atacar a democracia, exaltou o presidente da Câmara Legislativa, o deputado distrital Wellington Luiz, do MDB. Na abertura do evento, o presidente do Correio Brasiliense, Guilherme Machado, defendeu a mobilização dos brasilienses. Disse ele, o presidente do Correio Brasiliense: não vamos nos calar até extinguir todas as tentativas de cortar o dinheiro do FCDF. O recurso não pode ser alterado. As autoridades de Brasília dizem que Brasília é a guardiã da democracia, mas na véspera do dia 8 de janeiro de 2023, o secretário de Segurança Pública viajou para os Estados Unidos, deixou a segurança de Brasília nas mãos de um subordinado e deu no que deu. Aquela turba de gente que estava acampada
lá em Brasília, invadiu a Praça dos Três Poderes. A polícia estava desmobilizada, não sei se de propósito ou não, e houve o quebra-quebra lá em Brasília. Como é que Brasília, a guardiã da democracia, se faz isso com os prédios públicos? É de se questionar. E aqui o Correio traz as várias autoridades que participaram desse evento CB Debate, Correio Brasiliense Debate, entre os eixos do DF, em defesa desse dinheiro que é de todos os brasileiros, que é um dinheiro do Tesouro Nacional, né? que é dinheiro que vai para Brasília, para as áreas de segurança, saúde e educação. E tem aqui a foto de todos eles. Everardo Maciel, é esse que está aqui na tribuna, discursa no evento mediado pelos jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza. É também chamada de capa ainda do Correio, apesar desta grande espaço para essa questão direcionada especialmente para Brasília, dizendo que a moeda americana foi ontem a R$ 6,26, fechamento com novo recorde agita o mercado financeiro em meio às desconfianças com o governo Lula. Salário mínimo, salário base em 2025 será de R$ 1.502. Essa é a previsão para o salário mínimo do próximo ano. O orçamento ainda não foi aprovado, mas a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, já aponta nesse sentido. Aprovada pelo Congresso ontem, a LDO fixou o piso para remuneração no país, além de estabelecer déficit zero nas contas públicas. Outra chamada é dizendo que o Senado veta o uso de celular na educação básica. O projeto de lei só depende agora da sanção do presidente Lula para a restrição, para a proibição sair do papel. Saiba o que diz o texto aprovado simbolicamente ontem no Senado. Na área de futebol, o mundo aos pés do Real Madrid. Depois de ganhar o FIFA The Best, o melhor do mundo, o jogador Vinícius Júnior brinda time espanhol com o 9º título da Copa Intercontinental. O número 1 do mundo dá passe para MBP e faz gol de pênalti. Isso o Vinícius Júnior. Emoção de celebrar Chateau. Espetáculo Chateau e os diários associados, 100 anos de uma paixão, no Rio de Janeiro, marca o centenário do grupo de comunicação Diários Associados, fundado pelo jornalista Assis Chateaubriand. Ainda na área de cultura, é destaque na capa do Correio Brasiliense a inauguração ontem da Sala Martins Pena. Sob a regência do maestro Cláudio Cohen, a música abriu a Sala Martins Pena. Abre aspas, a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro está de volta à sua casa, disse o maestro Cohen. Após 10 anos fechada, o espaço reabriu com uma plateia formada por operários que trabalharam na reforma desta Sala Martins Pena, que fica dentro do Teatro Nacional de Brasília. No caderno Direito e Justiça, o Correio Brasiliense traz uma matéria, a emblemática prisão do general, o general Braga Neto. Suspeito de tramar um golpe de Estado, Braga Neto foi levado para a cadeia por ordem do STF, do Supremo Tribunal Federal, por supostamente tentar obstruir investigações da Polícia
federal. Agora vamos para a capa do jornal O Povo. E o Povo traz como manchete o assunto do dia da imprensa brasileira: risco fiscal e Estados Unidos. Dólar volta a bater recorde e chega a R$ 6,26. Especialistas alertam que a moeda americana acima de R$ 6 pode ser o novo patamar da economia. E a Câmara Federal rejeita bloqueio de emendas parlamentares obrigatórias de pacote do ministro Fernando Haddad e aprova o fim da cobrança do seguro veículo, que é o DPVAT. Ainda chamada de capa do jornal cearense O Povo, num caderno verde arte, é para uma matéria, tem aqui a foto dela, da cantora Solange Almeida. A cantora celebra 50 anos de idade com um show gratuito na Arena Castelão. Na área de cidades, é sobre o desmonte na Prefeitura Municipal de Fortaleza. A empresa afirma que o IJF, que é o hospital do município de Fortaleza, especializado em trauma e também em queimaduras, o Hospital Instituto Dr. José Frota. A empresa disse que o hospital, que é da prefeitura, deve 3 milhões de reais em alimentação. Desde setembro que não paga um centavo para a empresa. Na área de esportes, a chamada de capa é o Real Madrid, que fez ontem 3-0 no Pachuca, do México, e é o campeão mundial da Copa Intercontinental pela 9ª vez. Na área de política, a matéria é dizendo que o prefeito eleito de Fortaleza, o Evandro Leitão, que será diplomado hoje, confirma mais novos nomes para o secretariado. Ele está fazendo isso a conta-gotas. E ontem ele anunciou os secretários para a Habitafor, que é a secretária que cuida da área de habitação do município de Fortaleza, para a Secretaria do Meio Ambiente e também para a pasta da Secretaria de Mulheres. Ainda falando de Prefeitura de Fortaleza, a reportagem de hoje do jornal O Povo é mostrando essa situação da capital numa véspera de inverno. Hoje, o inverno deverá começar a final deste mês, começo de janeiro. Olha aqui a situação dos canais fluviais que cortam a capital. O título da reportagem é: às vésperas da quadra chuvosa, canais em Fortaleza têm acúmulo de sujeira. Não foi feito, como todo ano é feito, a limpeza dos canais. Se continuar assim, com certeza, quando chegarem as águas, vão inundar as vias da capital do Ceará. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. No alto da capa, no caderno Valor Especial sobre inovação, empresas investem para reduzir emissões de gás carbônico e setor público recompõe recursos para o PID. Na Argentina, o presidente Javier Milei aposta em aproximação com os Estados Unidos através do novo presidente que toma posse dia 20 de janeiro, Donald Trump,
E essa aproximação é para obter apoio do FMI, do Fundo Monetário Internacional, obter dinheiro, empréstimo e aprofundar as reformas pró-mercado na Argentina. Na área de gestão, o Valor Econômico traz uma entrevista com o Nicolas Kirr, ele que é o presidente executivo, diretor-geral global da Page Group, da empresa Page Group, e para ele a capacidade de admitir vulnerabilidades inspira as equipes. A manchete do Valor é o assunto de hoje. Crise de confiança na política fiscal do governo Lula abala mercados e o dólar dispara e vai a R$ 6,26. Sobre o mesmo assunto, o Banco Central norte-americano sinaliza que reduzirá menos os juros no país. O governo adia a PEC do pacote de redução de gastos por falta de apoio na Câmara. Diz assim o texto da chamada. Sem votos suficientes para aprovar a proposta de emenda constitucional, que é a PEC, do pacote fiscal na noite de ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, seguiu o acordo com o governo e decidiu encerrar a sessão de ontem e adiar a análise do projeto para amanhã de hoje. Votação prevista para hoje. Numa votação prévia para dar preferência à PEC na pauta, o governo conseguiu apoio de 294 deputados, número inferior aos 308 necessários para aprovar uma emenda constitucional. E o alerta surgiu e eles deixaram para votar esse assunto hoje. O valor econômico cresce e se internacionaliza rumo aos 25 anos de fundação. Em 2024, o Valor iniciou a jornada para a celebração de seus 25 anos, a serem completados em maio do próximo ano, o mesmo ano em que o Grupo Globo se torna centenário, com um investimento forte na internacionalização, na consolidação de seu portfólio e em novas fontes de conteúdo. Planalto tem vitórias e derrotas na votação da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. Setores fazem contas sobre futura tributação, é outra chamada de capa do Valor Econômico. E, por último, dizendo que o Iguatemi, que é dono de rede de shopping, fecha termos da segunda maior compra da história dos shoppings. E o Iguatemi está comprando o Pátio Higienópolis e também o Pátio Paulista em São Paulo por 2,58 bilhões de reais. Com estas notícias da capa do Valor Econômico, eu encerro aqui a apresentação das principais capas dos jornais brasileiros e do Jornal Povo. A Folha de São Paulo se manifesta assim, através do seu editorial, sobre a reforma tributária aprovada ontem no Congresso Nacional. Diz: reforma é falha, mas permite superar o caos tributário. Regulamentação do novo sistema de taxação do consumo é concluída pela Câmara e implantação gradual permite tanto aperfeiçoamentos como retrocessos. Primeiro ganho
é expor com clareza a carga tributária exorbitante, diz a Folha de São Paulo. Segundo editorial, Brasil queimou em 2024 com despreparo de governos. A área devastada por fogo no país é a maior da série iniciada em 2019. Em vez de reagir de modo atabalhoado, é preciso instituir programas de adaptação à mudança do clima e de combate à degradação florestal. Vamos para as páginas de política da Folha de São Paulo. E a primeira matéria que é a manchete de hoje do jornal, sobre essa pesquisa do Datafolha, dizendo que o apoio à democracia como forma de governo no Brasil cai a 69%. Eram 79% em 2022. A ditadura, segundo a pesquisa, é aceitável para 8% dos entrevistados e 17% são indiferentes, mostra a pesquisa do Datafolha. Para 52% dos brasileiros, não há hoje risco de retrocesso democrático no país. 62% dos entrevistados pelo Datafolha são contra dar anistia aos participantes, aos condenados pelos ataques no dia 8 de janeiro de 2023, mostra a Datafolha. Os números são estáveis em relação à última pesquisa de março passado, quando 33% dizem 33% dizem ser a favor da anistia e 62% dizem ser contra a anistia. Casa Civil do governo Lula dá aval à manobra da Câmara Federal para manter as emendas parlamentares ocultas, ao dinheiro das emendas parlamentares oculto. 4,5 bilhões de reais podem ser liberados pelos ministérios em emendas RPB sem identificação dos reais interessados. Tanto na Folha de São Paulo como no Estadão trazem hoje um informe publicitário, essa carta assinada pela Abrazel, dizendo: até tu, Tarcísio, triplicar imposto de bares e restaurantes é uma decisão desastrosa, diz esse informe publicitário pago pela Abrazel contra essa intenção do governo de São Paulo de triplicar a cobrança do imposto estadual, o ICMS, para bares, restaurantes e padarias a partir agora do dia 1º de janeiro de 2025. Governador Tarcísio de Freitas turbina balanço do governo, cita parceria com Lula e desvia de vidraças. Os senadores Davi Alcolumbre e Randolfo Rodrigues enviam dinheiro de emendas parlamentares à ONG que está na mira da Controladoria Geral da União, a CGU. O presidente do STF, ministro Barroso, abre divergência em julgamento sobre redes sociais no STF e o ministro Mendonça pede vista. Ministro mantém parcialmente necessidade de decisão judicial para responsabilizar as plataformas digitais. Corte só deve retomar o caso
em 2025, já que a partir de hoje, a partir de amanhã, aliás, inicia o recesso do Poder Judiciário, retornando só no próximo ano. A primeira matéria na editoria de mercado, que são as páginas internacionais da Folha de São Paulo, é dizendo que o dólar tem nova disparada no Brasil e fecha em recorde de R$ 6,26 após o Fed, que é o Banco Federal, o Banco Central norte-americano, sinalizar um freio no corte de juros lá nos Estados Unidos. Moeda tem forte alta de 2,81%, a bolsa recua 3,14%, no movimento que atingiu os mercados globais. No Brasil, também pesa a tramitação do pacote de corte de gastos do governo no Congresso Nacional. Câmara Federal desidrata o pacote de corte de gastos do ministro Fernando Haddad e dá aval a bloqueio só de parte das emendas parlamentares. Aval para o Executivo, o governo federal, bloquear só parte dessas emendas. Os deputados concluíram votação do projeto de lei complementar. O texto, que vai agora para o Senado, não contempla pontos centrais como o benefício BPC, que é o benefício de prestação continuada. É um benefício social que o governo libera para idosos e para pessoas com deficiência. Ainda nas páginas de mercado, aqui a entrevista com o empresário Rubens Ometo. Turbulência na economia brasileira é problema político e Gleisi Hoffmann dificulta a solução. É a opinião do Rubens Ometo. Ele é o presidente do Conselho de Administração da Cosan desde o ano 2000. O empresário é graduado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP. Alta dos juros em razão da situação fiscal já trava investimentos das empresas e a atividade será afetada até 2026, diz o dono da Cosan, que atribui ao grupo da presidente do Partido dos Trabalhadores os gargalos que impedem o país de cortar despesas e deslanchar. Ainda na mesma página, matéria: Haddad diz que intervenção coíbe especulação e dólar vai se acomodar. Congresso desonera armas de fogo e empurra para prefeituras e para os estados o alívio no saneamento. Relatores da regulamentação da reforma tributária pedem que governos regionais aumentem o cashback de imposto para a baixa renda. Câmara Federal dá aval para o fim do DPVAT 7 meses depois da recriação do seguro obrigatório. Governo e oposição cantam vitória pela medida, incluída em pacote de corte de gastos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E a cobrança do DPVAT tinha sido aprovada em maio passado pelo Congresso Nacional. Eletrobras discute com o governo federal ressarcimento bilionário para sair da eletronuclear. A empresa Enel, de distribuição de energia elétrica, destina 50 milhões de reais para projetos de eficiência energética em São Paulo. O último leilão portuário do ano rende 60,5 milhões ao governo federal. BNDES aprova crédito de 5,05 bilhões de reais para a operadora da BR
163, em Mato Grosso. A empresa Stanley anuncia recall de 401 mil garrafas no Brasil. Essas garrafinhas de colocar água que o pessoal leva para o trabalho, leva para as academias e outros locais. E esse recall é porque essas 400 mil estão com defeito. A empresa Magalu cria ecossistema para não depender de móveis e eletrodomésticos nas suas vendas. Nas páginas de Mundo, editoria de Mundo, que é as páginas internacionais, o Canal da Mancha vive ano mais letal para migrantes que tentam cruzá-lo. Médicos Sem Fronteira relata cenário apocalíptico em Gaza e aponta sinais de genocídio. Editoria de Cotidiano, que são as matérias sobre São Paulo e sobre o Brasil. Governador Tarcísio de Freitas pede ao STF que a Polícia Militar possa priorizar o uso de câmeras corporais só em grandes ações. A assessoria jurídica do governador cita como exemplo de atividade que não há necessidade de utilizar o aparelho a chamada Operação Verão, que deixou 56 mortos no litoral paulista. Advogado será o novo ouvidor da Polícia de São Paulo a partir do próximo ano. Policiais de São Paulo, suspeito de elo com o PCC, com o primeiro comando da capital, movimentaram 25 milhões de reais em 7 anos. Outra matéria sobre a ação da Polícia Militar de São Paulo. Nos veem como marginais, afirma homem agredido por policial militar em Ribeirão Preto, São Paulo. Segundo a gestão do governador Tarcísio, agentes que deram chutes e socos em um rapaz negro foram afastados. O caso aconteceu no dia 30 de novembro deste ano. Tolerância zero para desvio de conduta, afirma o governador Tarcísio sobre o aumento de violência policial no estado de São Paulo. Senado aprova projeto que proíbe celular nas escolas em todo o país e texto vai para a sanção ou veto do presidente Lula. Na página de saúde, a matéria é dizendo que 29% dos infectados por Covid ainda relatam sintomas da doença, afirma o Ministério da Saúde. Em estudo conduzido pela pasta, que havia sido interrompido pela gestão Bolsonaro, 15% dos entrevistados dizem ter perdido familiar e 48,6% apontam redução de renda. No SUS, políticos de direita criticam um projeto que amplia serviços para pessoas trans. Na página de ciência, retorno de astronautas presos na estação espacial é adiado para o final de março do próximo ano. Na página de esportes, a matéria é para a vitória do Real Madrid, confirma favoritismo, bate o time do Pachuca do México e leva seu 9º título no Mundial de Clubes. Na folha corrida, a foto de destaque que também é a foto de destaque do jornal o Globo de hoje. Lobo marinho aparece nas areias da praia de Ipanema e vira atração no Rio de Janeiro. O mamífero
após pegar corrente marítima vinda das águas da Antártida, chamou a atenção de banhistas ontem, quarta-feira, ao aparecer sem lesões, mas cansado, no Rio de Janeiro. Bombeiros isolaram a área e monitoram o animal, confiando que ele volte à água por conta própria depois que passar o cansaço e seguir a sua viagem. Agora vamos para as páginas internas do jornal Estadão, Estado de São Paulo. E a nota principal do Estadão, da coluna do Estadão, diz o seguinte: Lula se equipara a Bolsonaro em avaliação negativa e quer reação do time em duas frentes. O alerta no Planalto acendeu após pesquisa Datafolha apontar que o presidente Lula se equipara ao ex-presidente Jair Bolsonaro em avaliação negativa de sua gestão. O sinal amarelo coloca ainda mais pressão na estratégia governista para a segunda metade do mandato e serão adotadas duas frentes de reação. Primeiro, correr para fazer as mudanças necessárias na comunicação do governo. Em segundo lugar, aumentar a combatividade das bancadas no Congresso, principalmente no plenário da Câmara. O levantamento mostrou que o governo Lula é aprovado por 35% dos brasileiros e reprovado por 34%. Bolsonaro, na mesma época, tinha 37% de aprovação e tinha 32% de reprovação. Ou seja, o resultado é um empate na margem de erro da pesquisa do Datafolha, de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Com esta nota de política da coluna do Estadão, eu encerro aqui esse nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 19 de dezembro, agradecendo a sua audiência e convidando você a continuar com a programação da TV da Transparência. Muito obrigado.